Você tem resistido à pressão? Pois é, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Se a gente está resistindo à pressão das pessoas, da maioria, como a gente tem agido. E eu vou trazer uma reflexão para nós à luz da palavra de Deus, que vai nos trazer profundas reflexões, assim como trouxe na minha vida. E você que não está inscrito nesse canal, precisa se inscrever. Você curte, ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação. Lembrando que todas as terças e quintas tem vídeo novo aqui no canal para que a gente possa aprofundar no conhecimento de características, habilidades que vão nos ajudar a desenvolver enquanto ser humano, vivendo nesse mundo às vezes tão confuso que a gente vive, e que a gente seja bênção onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto que está registrado em João capítulo 18, de 28 a 40, e João capítulo 19, de 1 a 16. Em suma, depois você lê na sua Bíblia, tá? Porque não dá pra gente fazer a leitura de todos os versículos, mas no conteúdo geral, conta a história de quando Jesus chegou até Pilatos. Pilatos era o governador da época, tipo um juiz, e julgava essas causas de conflito da sociedade lá, né? E quando Jesus chegou para ser julgado, lembrando que quem estava perseguindo Jesus era, na sua grande maioria, os líderes religiosos da época, os sacerdotes. Por quê? Porque Jesus já começava a incomodar. Incomodar porque ele falava algumas coisas contestando algumas coisas das pessoas que elas faziam, algumas coisas da lei, ele ressignificava isso, e aquelas pessoas que estavam acostumadas a viver daquele jeitinho há tanto tempo, não estavam gostando nada disso, nada muito diferente da nossa época, né? Você falou diferente, pensou diferente do que o grupo que você está inserido, você já tá lascado, tá bom? É a mesma coisa, né? Então, quando Jesus chegou para ser julgado por Pilatos, Pilatos meio que percebeu, falou, olha, tem aqui, há um caso de injustiça, e que as pessoas estão meio enciumadas, envaidecidas com essa questão de Jesus, porque ele se levantava já como uma grande liderança, né, no meio que ele estava inserido lá. E Pilatos já começou a ver isso nesses relatos desses versículos, né, que eu dei para vocês, João 18, de 28 a 40, e João 19, de 1 a 16, relata algumas passagens que mostram que Pilatos não estava confortável com a crucificação, com a morte de Jesus, tá? Porque a crucificação levaria à morte, né? Então é muito importante você ler esse texto, porque, como eu tenho dito, você precisa se aprofundar na leitura da palavra de Deus para que você não fique tão vulnerável assim às coisas que você escute, que você, ao longo do tempo, você vai adquirindo mais conhecimento e mais intimidade com Deus, porque aí o Espírito Santo de Deus vai falando no seu coração, que é mais ou menos a sua consciência, e você vai tomando as decisões da sua vida baseado no que Deus tem falado ao seu coração. Mas para que você esteja apurado nessa sensibilidade de ouvir a voz de Deus através da sua consciência, você precisa se aproximar de Deus, porque senão você não vai conseguir, tá bom? Então, nesse texto que eu falei para vocês, Pilatos traz 3 ensinamentos. Então, só rapidamente, nesses versículos que eu te falei, conta essa história de Pilatos e Jesus, né? Pilatos volta para o sacerdote, mas eu não acho, inclusive Pilatos fala 3 vezes, eu não acho nele condenação alguma para a morte, né? Então, Pilatos fica extremamente incomodado com aquela situação. E tanto os sacerdotes, e aí o povo levado pelos sacerdotes, que tinham muita autoridade espiritual na época, né? Eles pressionavam para que Pilatos autorizasse a crucificação de Jesus. Mas mostra o texto inteiro que Pilatos estava bastante incomodado com isso. O que a gente pode aprender com esse medo que Pilatos teve de enfrentar as pessoas? Porque o que levou o final da história, a gente sabe, Pilatos entrega Jesus para crucificação, né? Ele é açoitado, enfim, crucificado e morto, né? E ressuscitou o 3º dia, glória a Deus, por isso que a gente hoje louva e caminha nos caminhos do Senhor, né?
Mas o que a gente aprende com esse medo de Pilatos? É isso que eu quero trazer para vocês hoje, essa reflexão, né? O que acontece quando a gente cede à pressão? O que acontece quando a gente não consegue resistir à pressão externa? O que acontece conosco? Que sentimento que nós temos, que a gente acaba desenvolvendo? O que acontece com a gente, né? Primeiro ensinamento que eu quero falar com vocês, isso aqui é muito importante, inclusive vou trazer uma pesquisa sobre isso agora. No versículo João 18, 33 e 34, há uma conversa de Pilatos com Jesus logo no início muito interessante. Pilatos vira para Jesus e fala: você não é o rei dos judeus? Jesus devolve com outra pergunta. Essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Gente, isso aqui é muito importante. Inclusive, existem livros, estudos que falam sobre a importância de você saber fazer perguntas. É você fazer perguntas que vai mostrar o nível do seu conhecimento. Não é respondendo. Porque Jesus podia entrar naquela vibe ali, naquela instigada de Pilatos, né? Mas não. Falou, isso é o que você tem como percepção ou o que os outros falaram a meu respeito? Então, a fazer pergunta leva a outra pessoa à reflexão. Então Pilatos já estava em dúvida, aí Jesus devolve com uma pergunta dessa, ele falou, opa, não vejo realmente mal algum na crucificação de Jesus. Olha essa pesquisa que eu encontrei aqui, ó, de acordo com um estudo em Harvard, fazer pergunta nos ajuda a alcançar esses dois objetivos, aprender mais e nos conectar com outras pessoas. Foi o que aconteceu com Jesus, ele se conectou, ele conseguiu se conectar com Pilatos, levantou ainda mais a dúvida de Pilatos na época. Isso quer dizer que quando perguntamos com curiosidade genuína, inclusive Pilatos tinha essa curiosidade, né? Porque era o que eles falavam, que estava crucificando Jesus, porque Jesus falava que era filho de Deus, né? Falava essas coisas. Nós abrimos para novas descobertas para o outro. Foi o que Jesus fez, para novas descobertas. Pilatos já estava incomodado com a situação. Ele vai e devolve uma pergunta dessa. Então, tipo assim, ele era o juiz, o governador da época, ele tinha que decidir, ele não podia decidir pelas vozes das outras pessoas. Então, você tá falando que eu sou rei dos judeus, é uma percepção sua ou é o que os outros falaram a meu respeito? Então, você leva a pessoa a uma reflexão muito profunda e às vezes a gente está vivendo problemas na nossa vida porque a gente não está sabendo fazer as perguntas corretas. A gente está respondendo demais. E a gente deveria perguntar, porque a gente consegue enxergar no outro a real intenção do coração daquela pessoa em estar conversando com você, te fazendo acusação, levantando algum questionamento. Se você faz pergunta, você consegue entender. E às vezes tem até mais tempo para pensar e formular sua resposta também. É uma dica, tá? Então aqui Jesus nos ensina, melhor é fazer pergunta do que ficar respondendo, porque você fazendo pergunta, você levanta a dúvida na outra pessoa e você desperta ela para pensar novas coisas que às vezes ela não tá, porque a gente sempre tem um pré-julgamento em referente a alguma coisa e sempre tá julgando as outras pessoas. Então fazer pergunta é muito importante. E outra coisa que eu já falei com vocês em vídeos anteriores, que a gente precisa desenvolver na caminhada com Deus os frutos do Espírito, né? Um deles é o autocontrole. Já pensou o autocontrole de Jesus naquela situação? Vendo, porque vamos tirar o lado espiritual da coisa, que nós estamos avaliando a circunstância, para que a gente tire ensinamento para a nossa vida. Porque havia um plano divino para aquele momento, então nós não vamos falar disso, né? Deus planejou aquilo, era propósito dele, que Jesus morresse pelos nossos pecados, tá tudo certo. Eu tô falando da situação. A gente numa situação dessa, como seria? Nós teríamos o autocontrole de Jesus? Nós ficaríamos como Pilatos, cedendo à maioria, ao grito das pessoas, porque tá todo mundo fazendo, a gente tem que fazer? Não, você não tem que fazer. Por isso que você precisa buscar uma vida de intimidade com Deus, para que você adquira conhecimento e possa tomar as suas decisões sem precisar muito das outras pessoas, do que elas acham, né? Então, primeiro, né, que a gente aprende com isso, faça perguntas. Jesus fez perguntas e deixou Pilatos ainda mais intrigado com o negócio, né? E antes de falar o segundo, já curtiu esse vídeo? Curte. Porque se você curtir e compartilhar, esse conteúdo é entregue para mais pessoas.
e automaticamente mais pessoas serão impactadas com a palavra de Deus que liberta e transforma. Então, seja você também um missionário de Deus. Segundo ensinamento, cuidado com a pressão da maioria, muito cuidado. Em João 18:38, ele fala, né, na segunda parte do versículo, Pilatos fala: não acho nele motivo algum de condenação. Inclusive, nesse texto todo, Pilatos fala 3 vezes que Pilatos estava muito incomodado com a situação, né? Ele era governador, então cuidado com a pressão da maioria, porque Pilatos não era uma pessoa normal, porque, por exemplo, em meia multidão, se você rememorar aquele filme A Paixão de Cristo, em meia multidão, quando eles pediam para sacrificar Jesus, algumas pessoas estavam em silêncio. Então elas conheciam Jesus, já sabiam do bom testemunho de Jesus, o que ele estava fazendo, e ficaram em silêncio. Mas ficaram em silêncio por causa do medo, porque também não ia adiantar falar, porque as pessoas estavam iradas, né? Possuídas por aquele momento, mas não ia adiantar. Mas no caso de Pilatos, Pilatos era o governador. Foi levado Jesus até ele para que Pilatos julgasse Jesus. Então, Pilatos tinha caneta. Isso já é perigoso, porque aí você pecou pela omissão. Uma coisa é você, em meio àquele alvoroço, que é tão de voz, que você pode até não concordar, fique em silêncio, tá tudo certo, né? Às vezes não é hora de você se posicionar, né, ou resolver uma situação, mas haverá outros momentos que você tem que resolver a situação. Por exemplo, no caso de um filho, então tá todo mundo indo para festa, uma festa noturna, você ficou sabendo que a festa não vai ser legal, que vai ter consumo de algumas coisas que você não concorda, aí você vai deixar porque a sala inteira tá indo? Não, aí você tem a caneta. Você tem a caneta. Você vai falar: não, meu filho, você não vai, você tá debaixo da minha autoridade, você vive comigo, você não tem idade para tomar as decisões, nessa festa em específico você não vai. Então aqui é a mesma coisa em relação a Pilatos. Pilatos tinha o poder de tomar a decisão e poder mudar a história, tá? Lembrando que eu não tô falando dos planos divinos para aquele momento, tô falando da situação em si, que são coisas que a gente vive no nosso dia a dia, tá? Tanto é que por 3 vezes Pilatos relata: eu não vejo mal algum nele para crucificação, né? Eu não vejo motivo algum de condenação. Então ele sabia que tinha um trem errado, que era por inveja e que o pessoal estava crucificando ele, né? Os sacerdotes incitando a população. Ele sabia, ele estava vendo isso, ele podia ter feito algo e não fez, tá? Porque a gente sabe o final, né? Outra coisa que a gente aprende aqui nesse cuidado com a pressão, né? Quando você cede à pressão da maioria, tentando ajudar Jesus. Então você vê que Pilatos por 3 vezes falou que não via motivo algum pela condenação. Pilatos tentando ajudar, porque ele via que um trem estava errado, que não podia fazer aquilo, mas não estava aguentando a pressão da população. Ele ainda tem uma ideia e fala: olha, que na época da Páscoa só liberavam um prisioneiro, alguma coisa assim. E ele vai e cita Barrabás, que era um prisioneiro assim, mau, assassino, provavelmente bem temível lá, né? A Bíblia relata sobre a maldade de Barrabás. E ele fala: olha, quer que liberta Barrabás ou Jesus? Então você vê, ele nem tanto é que, inclusive no filme da Paixão de Cristo, quando fala Barrabás, ele até meio que assusta assim, né? Ele não acredita no que está acontecendo, né? Por quê? Porque ele pensou que aquilo não ia acontecer, era uma forma de ajudar Jesus, mas era uma forma de ajudar Jesus sem se comprometer. Esse é o problema. Porque vai ter vezes que você vai ter que se expor, você vai ter que se comprometer. E nesse caso aqui, Pilatos quis ajudar Jesus, mas sem se comprometer, sem se posicionar. Né? Então assim, quer que solta Barrabás ou Jesus? Porque ele achou que eles nunca iam querer que soltasse Barrabás, mas eles preferiram ele. Então, é muito perigoso quando você precisa se posicionar, como não tem como ficar inerte na situação, em cima do muro, no negócio, e você não se posiciona, porque você corre o risco de algo muito pior acontecer, que foi o que acabou acontecendo aqui, né? Então, existe momentos que você vai ter que se posicionar, não tem como, né? E aqui eu quero trazer uma outra reflexão, fazendo uma analogia entre Jesus e Barrabás, né? Não é muito diferente nos dias de hoje, né? Se a gente tem escolhido mais Barrabás ou Jesus, né? Vamos fazer uma analogia pensando que Jesus seria a paz, o equilíbrio, o autocontrole. É você saber que você está seguro apesar das tempestades, dos dias difíceis.
e a gente tem escolhido inconscientemente Barrabás, né? Que às vezes é injustiça, é inveja, a cobiça daquela situação, é estar em ambientes que você não deveria estar, é caminhar com pessoas que você não deveria caminhar, é aceitar convites que você não deveria aceitar. Quanto mais próximo a gente estiver de Deus, né, da palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai falar dentro de nós e mais a nossa vida é norteada pelo Espírito Santo. Quanto mais longe você estiver da palavra de Deus, mais complicada vai ficar a sua vida. Porque você vai tomar decisões baseando-se na facilidade. Ah, tô brigando demais no meu relacionamento, não aguento mais meu esposo, minha esposa, acho que o melhor é separar mesmo, seguir a vida. A maioria dos casamentos hoje é 50% o pessoal divorcia mesmo, tá tudo normal. Então eu vou fazer, o mais fácil é você tomar o caminho da facilidade. E esse caminho muitas vezes é o de Barrabás, fazendo analogia. Então, o caminho até Cristo ele é estreito, você precisa se esforçar. A todo momento você vai ter que sair da manada, porque a manada que é a facilidade. Muitas pessoas não se esforçam para pensar em determinado assunto, para verificar certa informação. Tá todo mundo falando, chegou aqui, meu pai que mandou essa mensagem no WhatsApp, eu vou encaminhar. Gente, cuidado com isso, né? Mesmo porque a gente é responsável pelas opções, né? Pelas escolhas que a gente faz, né? A gente tem vivido como se Deus fosse uma opção e não uma obrigatoriedade. Gente, vou te falar uma coisa, viver nesse mundo sem Deus é muito difícil, porque a vida da gente é uma constante montanha-russa. Então hoje você tá bem, amanhã você recebe um diagnóstico difícil. Hoje você tá bem, amanhã você tem uma notícia que seu menino tá mexendo com coisas que não deveria, andando com pessoas que não deveria, que isso vai levar a caminhos difíceis. Então a nossa vida é inconstante. Hoje você tá bem, amanhã você descobre uma traição, seja no seu serviço, no seu matrimônio. Você precisa organizar isso, porque senão a vida vai perdendo muito valor, porque quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente se agarra a coisas. Então, eu não aguento ficar sem meu marido, meus filhos são minha vida, se eu perder aquele emprego, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Então você vai se apegando a coisas. Quanto mais próximo de Jesus você fica, mais temente a Deus você fica e mais você tem consciência que Deus está controlando a sua vida e que tudo ele tem um plano, que a tempestade que você está vivendo, ela não veio para te matar, mas ela veio para fazer você ressignificar, fortalecer algumas coisas. Então, quanto mais se aproxima de Deus, mais resistente você fica às tribulações da vida, que são muitas, né? Então, andar com Jesus significa que a gente não vai viver tribulação? Não tem nada a ver com isso. Andar com Jesus significa que a sua forma de se posicionar, de atravessar essa tempestade é diferente. A dor, às vezes você chora, sabe? Você fica uns períodos entristecidos, mas não há desespero. Você não desiste da vida, sabe? Você não se afunda numa tristeza muito profunda. Por quê? Porque você confia em Deus, que Ele tem um propósito naquilo, que Ele vai cuidar, principalmente quando você está tendo uma vida reta, né? Porque se você está vivendo uma vida de bagaceira, uma vida sem ter muita consciência, sem ter uma visão de futuro mais consciente, aí é difícil, porque aí você deixa a vida te levar. E para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Você aceita qualquer relacionamento, você aceita qualquer amizade, você aceita qualquer lugar, qualquer ambiente, você não sabe onde você vai, tudo é sorte. Tudo é propósito, apareceu que isso é propósito divino. Você nem tá caminhando com Deus, você nem investe tempo nisso. Ainda bem colocar Deus no meio de umas escolhas que você nunca devia ter feito, né? Então, inconscientemente, a gente tem feito a escolha mais por Barrabás, às vezes, do que por Jesus, né? Porque se você fica longe de Deus, né, desse convívio com Deus, você não consegue ouvir o Espírito Santo. E quando eu falo que a gente está caminhando longe, a gente precisa ter uma entrega diferente com Deus. Porque esse negócio de você ir na missa, no culto, ou cultuar a Deus uma vez por semana, e o resto da semana, nós temos 7 dias na semana. Aí você vai lá, sai cheio, motivado do Espírito Santo, fala, nossa, eu preciso mudar, preciso fazer. Na segunda-feira você já tem uma queda radical.
Por quê? Porque você não está se firmando. Então você tem que orar todo dia. Orar mesmo, pegar a Bíblia, quantas devocionais tem no YouTube, na internet. Você pode digitar lá no Google assim, ó, devocional diária, traz até a do dia para você. Então, antes de sair de casa, faz uma devocional. Entregue a sua vida a Jesus. Deus abençoe minha vida, conduza o meu caminho, me ajuda naquela situação na minha família, no meu emprego, conduza a minha vida, me proteja. Eu preciso do Senhor, sem o Senhor não consigo resolver isso. Abre lá no Google, joga lá a meditação do dia, joga meditação, lê um texto bíblico, acalma seu coração e sai para a luta, porque a vida é uma luta, né? E terceiro e último ensinamento: não tente agradar todo mundo, as consequências podem ser desastrosas, né? Então, Pilatos não teve coragem de enfrentar aquela quantidade de pessoas lá, porque estava preocupado também com seus interesses, né? O que vai ser de mim se eu liberto Jesus? É melhor ele do que eu, né? É melhor derramar o sangue inocente dele do que o meu, né? Então, ele não viu alternativa para isso, não teve coragem para fazer, mesmo não concordando, porque todo o texto relata 3 vezes que ele fala, né, que ele não concordava com aquilo, que não achava mal algum em Jesus, né, que justificasse tal punição. E mesmo assim, em João 19:1, então Pilatos mandou açoitar Jesus. Então Pilatos entrega Jesus, né? Então, mesmo sabendo que algo estava errado, ele não teve coragem de fazer. Então, o terceiro ensinamento: não tente agradar todo mundo. As consequências podem ser desastrosas, tá? Porque às vezes a gente não quer se expor, mas é necessário se expor em alguns momentos. Lembrando que a gente tem família, tem pai, tem filho, pessoas próximas. As nossas decisões influenciam na vida dessas pessoas. Então, nós não estamos vivendo, não somos uma ostra vivendo sozinho, fora do mundo, num mundo paralelo. Não, você está vivendo em sociedade. E você precisa ter consciência que você está vivendo em sociedade. Que as coisas que você decide, que você toma como opinião, elas vão influenciar diretamente as outras pessoas, né? Então, Pilatos fala por 3 vezes, até anotei aqui, ó, João 18:38, ele fala: não acho nele motivo algum para condenação. João 19:4, não acho nele motivo algum para condenação. João 19:6, ele fala: leve-no e crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo, né? Então, ele tinha consciência que não tinha nada contra Jesus, inclusive Jesus ficou em silêncio uma grande parte dessa conversa com Pilatos, né? E você vê o autocontrole de Jesus, a gente precisa adquirir esse autocontrole, que é um fruto do Espírito. Quanto mais você caminha na palavra de Deus, você vai adquirir esse autocontrole, que é muito importante para a gente não entrar numa treta errada. E a gente pode fazer outra reflexão aqui, eu coloquei, né? Como temos conduzido nossa vida? Temos enfrentado nossos medos? Temos tido ousadia para enfrentar situações? Ou a gente tem se acovardado, mesmo quando a gente deveria ter se posicionado, né? Eu dei o exemplo, por exemplo, de filhos. Todo mundo tá fazendo, aí você imagina o estresse que vai ser, né? Seu filho vai ficar nervoso e vai tentar conduzir, e você vai ter que falar: não vou. A mesma coisa pode acontecer, já aconteceu comigo, pode acontecer com você no trabalho, onde uma pessoa te pedir algo ilícito, algo que não deveria ser feito, e você falar: eu não vou fazer, tá? Você tem seu direito de pedir, você tem autoridade para isso, eu entendo suas preocupações, né? O que motivou seu coração em me pedir algo assim, mas eu não vou fazer, né? Eu posso não divulgar essa informação e tudo, mas eu não vou fazer o que você está me pedindo. Então precisa ter coragem. E essa pessoa às vezes vai te respeitar mais do que você imagina. Porque mesmo fazendo errado, ela sabe que está errado quando ela te pede algo. E ela vai te respeitar pela resposta que você deu, né? Então tem que ter coragem. Nesse mundo você precisa ter coragem para viver uma vida santificada. O caminho até Cristo é estreito. Ele é estreito porque há muitas possibilidades nesse mundo e a todo momento ela é ofertada a você. O caminho é estreito, tá? E tomar cuidado, porque você está sendo sempre observado. Naquele filme Paixão de Cristo, né? A gente, na hora da crucificação lá, você consegue ver aquele tanto de gente gritando, né? Os sacerdotes instigando o povo lá a gritar e tal, não sei o quê. E você vê algumas pessoas paradas, só olhando o que está acontecendo.
Então você está sendo observado. Mesmo que as pessoas no meio daquela situação estão fazendo coisa errada ou estão sendo movidas por algo, ela pode ter a consciência de que está fazendo um trem que ela não tem certeza. E o fato de você não entrar naquela discussão, não entrar naquele conflito, testemunha sobre você. Inclusive tem uma frase muito conhecida, né? Prega o evangelho. Se preciso for, abra a boca. Eu já acho que tem a abrir a boca, por isso que eu tô abrindo, por isso que eu tô comunicando. Mas a gente fala muito mais pelas nossas ações, pelo nosso testemunho de vida. Então você precisa, tomar muito cuidado com isso, porque às vezes numa discussão, numa briga, numa confusão, né, em momentos de discórdia, tem gente que mesmo que tá no alvoroço lá, não tá concordando com o que tá fazendo por causa da maioria, né, e tá te observando, e você tá dando um bom testemunho, você não entrando nessas discussões, nessas coisas, né. Então uma reflexão importante fazer, né. Eu até coloquei aqui, ó, cuidado com as pessoas que têm certa... até coloquei, né? Nessa parte que eu coloquei, que as pessoas que lideraram esse movimento contra Jesus eram os sacerdotes, por inveja, né? Porque Jesus tinha crescido, alguns não concordavam, Jesus estava ficando conhecido, alguns não concordavam com algumas coisas que ele falava, mas em tese eles estavam meio preocupados, porque Jesus fazia muitos milagres, maravilhas, as pessoas estavam encantadas com aquilo, porque eles também não conseguiam fazer, né? Então eles queriam... eles lideraram essa crucificação. Então muito cuidado com as pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. É um assunto delicado, mas você precisa ter consciência disso, porque as pessoas que detêm autoridade sobre a sua vida são seres humanos e elas têm sua vaidade, ela tem seus instintos carnais, desejos carnais, soberbas, podem não estar alinhados com princípios morais e éticos, né? Tanto é que tem inúmeras pesquisas que as pessoas são contratadas pela sua competência e habilidade e demitidas pela sua falta de competência de trabalhar de forma com as pessoas, né? No seu trato, na sua lida com as pessoas, ela é demitida. Então, às vezes você está com um líder, um gerente seu, um coordenador seu, que é uma pessoa que não tem princípios morais e éticos. Então, você pode trabalhar no limite do que você, né, pode fazer, né, no limite do que a sua consciência manda fazer, mas você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Tem pessoas que têm autoridade sobre a sua vida que você deve respeito, por exemplo, pai e mãe, mas eles podem exigir coisas de vocês, solicitar coisas a vocês que não é correto. Então tem um limite para essa questão da autoridade, né? Então você tem que ter cuidado, muito cuidado. Você sempre observa se a pessoa que tem autoridade sobre você, se ela segue princípios morais, se ela tem os frutos do Espírito, se é uma pessoa que se comporta de acordo com aquilo que ela prega. Porque até papagaio fala, né, gente? Até papagaio fala. Então, se essa pessoa tem, sabe, nas suas qualidades pessoais, os frutos do Espírito, por exemplo, mansidão, amor, autocontrole, para que você dê mais confiança a essa pessoa, senão ela é só seu chefe. Não acredita em tudo que essa pessoa fala, né? Então, eu já falei que muitas pessoas chegam a determinados postos e são demitidas pela sua incapacidade de conviver com outras pessoas, né? E capítulo 19, versículo 16, que é o último versículo que eu falei para vocês, Pilatos entregou Jesus para crucificação. Por quê? Porque não teve coragem de enfrentar a população, não teve coragem de enfrentar a maioria, né? E o que é triste, porque ele tinha a caneta na mão, ele poderia tomar a decisão, mas ele preferiu derramar sangue inocente, que ele sabia que era, do que colocar o dele na reta, né? Então tem que ter muita coragem, né? Então não se curve às vezes as pressões desse mundo, as pressões das amizades que você tem envolvido, o ambiente que você tem envolvido, porque
Você pode pagar um preço caro por isso. O preço caro de Pilatos foi o derramamento de sangue inocente, né? Então você pode pagar um preço caro por isso, né? Então você se curvar à tentação não, a pressão da população, às vezes dos amigos do seu filho, para ele ir em determinada festa, isso pode ter consequência danosa e grave na sua vida. Nessa questão, por exemplo, estou falando para não ir em festa, estou falando numa específica que isso aconteceu, né? Pode ter uma briga lá, pode acontecer algo, seu filho pode entrar no mundo das drogas por causa de uma coisa que foi. E enquanto eu estava meditando sobre esse texto, né, uma frase veio na minha mente, eu gostei muito dela: somos o fruto da árvore que cultivamos. Então o que você mais cultivar no seu coração é o fruto que você mais vai gerar. Então quanto mais próximo você estiver do Espírito Santo, né, quanto mais próximo você estiver de Deus, mais você vai ter os frutos do Espírito, né? Quanto mais você caminhar com Jesus, mais se parecer com Ele você vai querer. E a tendência é que você seja uma pessoa melhor dia após dia, porque a vida com Deus ela é uma caminhada. E a gente precisa se espelhar, ter referência de vida para que a gente tenha um norte a chegar. Não, eu quero me parecer com Jesus. Então você vai meditar na palavra dele, você vai estudar, você vai orar para que aquilo aconteça e você vai crescendo em graça e estatura, né? Então, se você quer se parecer com pessoas da Bíblia, por exemplo, que foram muito inspiradoras, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa orar, você precisa jejuar. Porque é essa ferramenta que você tem para você se parecer com Ele. Não tem outro caminho, tá? Então, a gente tem buscado uma vida de paz e santificação, ou a gente tem buscado uma vida assim conflituosa para nós, escolhendo Barrabás, as facilidades desse mundo, né? Então são perguntas que a gente tem que se fazer. Lembra que eu falei lá no início, né? A gente precisa fazer pergunta, porque é a pergunta que te leva a fazer determinadas reflexões. Eu vou escolher esse serviço, né? Eu tô entre 2 empregos. Por que eu escolheria esse emprego? Pelo salário, pelo lugar, pela hora de trabalho, tá vendo? A pergunta, ela vai fazendo você organizar seus sentimentos, tá? Hoje, com essa história que eu contei, que eu trouxe para vocês, que está registrado em João 18 e João 19, entre Pilatos e Jesus, né? A gente aprende 3 coisas, né? Primeiro, faça perguntas. Faça pergunta que você leva outra pessoa à reflexão, né? Segundo, cuidado com a pressão da maioria, cuidado com esse negócio de muita gente falando a mesma coisa, muita gente pensando a mesma coisa, né? Leva a sua mente, não tem problema você pensar igual a maioria, desde que você tenha consciência disso, né? E terceiro, não tente agradar a todo mundo, as consequências podem ser desastrosas, como foi nesse caso aqui, né? Como é no caso da educação dos filhos, igual eu dei o exemplo, por exemplo. Então você tem que ter firmeza, e firmeza só vem com consciência, com conhecimento, e isso você só adquire se esforçando. Você vai ter que se esforçar para viver uma vida de paz e prosperidade. Você precisa se esforçar. E esse esforço, ele é pessoal, tá? Tem jeito de seu esposo se esforçar para você não, e você pegar uma beiradinha não. Às vezes você vai conviver com uma pessoa melhor e você vai crescer pela convivência. Mas o esforço, a busca pela santificação, ela é individual. É você e Deus, tá? Outra coisa, você já curtiu esse vídeo? Pelo amor de Deus, gente, curte o vídeo, porque se você curte o vídeo, ele entrega automaticamente para mais pessoas e mais pessoas serão impactadas com a palavra de Deus, que liberta e transforma no mundo que às vezes as pessoas estão depressivas, entristecidas com a vida. Não é tão bom ouvir uma palavra dessa? Te motiva a pensar, ressignificar, fazer perguntas, sair de uma situação que às vezes você está dolorida, né? Então, lembrando que toda semana eu compartilho 2 vídeos aqui para que a gente possa aprofundar em alguns temas. Se você ainda não me segue nas redes sociais vizinhas, me siga lá no Instagram, onde eu posto mais coisas, também no Facebook, Vanessa V. Zago, tá bom? Então, sempre tem vídeos, postagens, reflexões. Então, eu tenho investido tempo em compartilhar a palavra de Deus, compartilhar coisas que vão inspirar a sua vida, que vão te fazer ressignificar, tá? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o seu joinha e comentar. Deus te abençoe. Gratidão.